Aleluias. Isto nos fortalece. Aleluias. Muitos pensou em me ver na lama, muitos pensou em me ver desistindo. Abra as vossas Bíblias no livro, aleluia, de Neemias, capítulo 11. Aleluia. Muitos pensavam que me deixando na cadeira ia fazer eu desistir. Muitos pensando que porque Jesus me chamou, eu nova, convertida, ia assim ao fim. Aleluia. Mas não sabia como Jesus bradava dentro de mim. Aleluia. Dizendo que quem te chamou fui eu. Aleluia, quem te colocou aqui fui eu. Continua preparando. Aleluia. E assim, amada igreja, eu permaneci até hoje. Aleluia. É importante nós se preparar para estar na casa. Ainda que tu não tenha oportunidade, mas jejua para estar na casa, ora para estar na casa, prepara para estar na casa, porque quando você sair lá, tu já vem com Jesus. Aleluia. Os anjos já estão acampados à tua volta. Ainda que teus olhos não vejam, mas teu coração ele começa a sentir. Aleluia. A glória do Senhor. Deus me deu esta palavra, amada igreja do Senhor, para o meu e o teu coração. Neemias capítulo 11. Em nome de Jesus Cristo. Aleluias. 11 não, amada igreja, perdoa. É 10. Aleluias. No capítulo de número 10. Aleluia, que vai dizer assim. Aleluia, o tema é este. Os nomes dos que selaram o concerto. Em outras Bíblias vai estar os nomes dos que selaram a aliança. Aleluia. Mas o concerto e a aliança, tudo quando se prepara para se consertar diante do Senhor e se firmar, é uma aliança, é um renovo, é uma restauração. Amém, amada igreja do Senhor? Aleluia. Aleluia. Vai dizer assim. E os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acaia, e Zedequias, Seraia, aleluia, Azarias, Jeremias, Bazu, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meramote, Obadias, Daniel, Gimeton, Baruque, Mesulão, Abias, aleluias, e Miami, Mazia, Bilgai e Semaia. Estes foram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azania, Binuil, dos filhos de, aleluias, Enadad e Gadmiel. Aleluia. Vamos pular em nome de Jesus para o versos 28. Aleluia. E tem muitos outros nomes que vai citar. Aleluia. Mas depois a igreja termina de meditar nos nomes dessas pessoas. Aleluia. A partir do versos 28. Agora que diz assim. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, cantores, o netins. Aleluia. Outras Bíblias vai estar netneus. E todos os que tinham separado dos povos da terra para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os sábios entendidos, firmemente aderiram os seus irmãos, o mais nobre de entre eles, o convieram, aleluia, convieram no anátema e no juramento de que andaria na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e que guardariam, cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e o seu juízo e os seus estatutos, e que não andaria, aleluia, que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Amém, igreja? Toma teu assento glorificando e adorando ao nome do Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor é orando ao Senhor, pedindo a palavra ao Senhor, para o meu e o teu coração esta noite, o Senhor me direcionou a esta palavra e diz: abra em Neemias 10 e eu vou falar com a minha igreja. Aleluias. E eu sou daquela, quando o Senhor confirma, eu não gosto de voltar. Aleluia.
Aleluia, por que, igreja? Aleluia, não é o que eu e você quer entender, é o que Deus quer falar. Aleluia, e a palavra do Senhor, o Senhor colocava no meu coração, aleluia, a respeito do conserto do povo que foi levado, aleluia, para a Babilônia. A palavra do Senhor vai dizer, por causa do pecado de Israel, aleluia, de ter transgredido a lei do Senhor, aleluia, eles foram reprovados diante de Deus, e por ser reprovado diante do Senhor, eles quebraram a aliança com o Senhor, e a palavra do Senhor vai dizer, por isso eles foram levados a cativeiro, aleluia, por Nabucodonosor, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer, tempos e tempos passaram naquele lugar, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer, depois do templo ser destruído, os muros de Jerusalém, a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que é levantado extra, aleluia, para vir a Jerusalém, reparar os muros de Jerusalém. A palavra do Senhor vai dizer que depois de Esdra, aleluia, agora vem Neemias, aleluia, reparar os muros que foi impedido, aleluia, de ser levantado, aleluia, porque, amada igreja do Senhor, quando você começa seu procedimento de reatar tua aliança com Deus, de se firmar com o Senhor, você começa a se preparar, você começa a se revestir, e de repente você para, você não completou a obra. Se você não teve como completar esta obra, ela vai ficar incompleta. Então jamais o crente vai estar revestido, jamais ele vai estar debaixo da graça, do conhecimento, da sabedoria do Senhor, jamais ele vai ter a presença do Espírito Santo 100% na vida dele, porque foi impedido, aleluia, o cumprimento do revestimento de ser lavado pela palavra. A palavra do Senhor vai dizer que no tempo de Esdra foi impedido a construção do levantamento dos muros de Jerusalém e do templo, mas Neemias, ele veio no propósito de oração, ele veio no propósito de jejum, ele veio no propósito de unir o povo, aleluia, de levantar o povo para adorar a Deus, para reatar uma aliança verdadeira e permanecesse de pé. E a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti, aleluia, ele teve, aleluia, impedimento no caminho, teve muitas barreiras, dificuldade ele teve, mas nem por isso Neemias parou. A palavra do Senhor vai dizer, perseguições ele teve desde quando ele chegou no lugar, mas a palavra do Senhor revela para mim e para ti, quando eu e você está no propósito da aliança com o Senhor, de reparar, aleluia, as nossas vidas com Deus, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer, nada pode separar do amor do Senhor. Se você escolheu servir a Deus, ninguém te para, a calúnia não te para, a perseguição não te para, o adversário não te para, pode vir potestade, principado, hostícia espiritual da maldade, não vai impedir a tua aliança, o teu conserto, a tua firmeza com o Senhor, porque tu escolheste servir a Deus, aleluia, por isso ninguém parou Neemias, aleluia. Veja, amada igreja do Senhor, a palavra do Senhor agora vai dizer, aleluia, Neemias, ele separa quem quer fazer aliança com Deus. O povo estava em anátema, ou seja, eles foi reprovado, ele foi, aleluia, Deus o reprovou por causa do teu pecado que falhou e transgrediu. Então a palavra do Senhor vai dizer que agora é escolhido. A palavra de Deus vai nos relatar quando Moisés ele desce do monte ordenado por Deus. A palavra do Senhor
Quem quer servir a Deus, passa para cá. Aleluia. E quem não quer servir a Deus, fica do lado de lá. A palavra do Senhor vai dizer que se levantou todos da geração de Levi. Aleluia. E vieram para o lado de quem queria servir ao Senhor. Aqui não foi diferente. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que quando Moisés ele deu, aleluia, essa ordem, aleluia, de quem quer servir, ele deu uma ordem dizendo desta maneira: agora mata aqueles que não querem servir a Deus. Amada igreja do Senhor, isso é sério. Aleluia. Quantos não estão morrendo porque não quer servir ao Senhor, não quer firmar a tua aliança, aleluia, com Deus. A palavra do Senhor vai dizer que agora estava o povo em cativeiro. Neemias já tinha reparado o templo com o povo, mas precisava, aleluia, de reatar a aliança com Deus. E para reatar a aliança com Deus, tu tem que querer. Ele disse, aleluia, foi separado quem queria conserto com Deus. Quem não quer conserto com Deus, amada igreja, não adianta você suar, não adianta escabelar, não adianta você jejuar, não adianta você sacrificar, não adianta você ir buscar. Aleluia. Porque a palavra de Deus ela é fiel. Jesus disse, aleluia, aqueles que meu Pai me deu, vem a mim. E aqueles que ele não me deu, mas sim a mim, ele não lança fora. Então ele deu livre-árbitro, aleluia, para as pessoas virem, aleluia, adorar ele, para servir a ele. Ele disse, eu não lanço fora, eu não jogo fora, mas é preciso eu e você entender esta palavra. Quem precisa de conserto com Deus é eu e você. Neemias, ele separa o povo. Veja quantas da geração de Levi que foi selecionado para servir o sacerdócio, toda a obra da casa de Deus. Eram inúmeras, grande. Mas a palavra do Senhor vai mostrar para mim, para que foi selecionado nomes de quem era sacerdote que aceitou o concerto com Deus, uma aliança verdadeira para servir, para não transgredir a lei, para cumprir com todo o trabalho dentro da obra do Senhor, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, permanecer fiel ao Senhor em todo o tempo. Foi escolhido os levitas, aleluia, no mesmo propósito, na mesma dimensão. Foi escolhido o porteiro, os cantores, amada igreja do Senhor. O que nós estamos vendo no dia de hoje, pessoas não estão com aliança de conserto para estar ministrando, para estar dirigindo obra, para estar cantando, mas está todo mundo mesmo ou consertado ou desconcertado de dizer para Deus. Mas Deus não recebe nada bagunçado, é selecionado, é preparado. Quem fez o concerto da aliança vai estar na casa, aleluia, sem quebrar, aleluia, aliança, sem romper os preceitos da palavra do Senhor, aleluia. A palavra do Senhor vai nos relatar uma pequena numeração de sacerdote preparado para o altar, aleluia. Os levitas, muitas vezes levitas só quer cantar, aleluia. Os levitas que eram escolhidos para a obra, para limpar, para cuidar, aleluia, amada igreja do Senhor. E muitas vezes o levita não quer fazer nada. Que aliança é essa? Aleluia. Foi separado para estar na casa apenas que queria conserto com Deus. Deus grande. Aleluia. Ele não separou qualquer um. Vejamos nos dias de hoje. Basta ser amigo. Basta ser amiga. Passou um dia atribulado, perturbado. Aleluia. Você se prepara, senta na cadeira. Chega alguém que está lá com a vida bagunçada, vem voltar. Aleluia. Porque não está tendo Neemias com visão de águia, com direção de Deus. Poucos ainda há na terra que diz: aqui nesta
sabe do pecado, da transgressão. Todo mundo conhece de longe, mas porque é uma pessoa que prega dele. É a pessoa que ora e todo mundo começa a pular, aquele pipoca. Aí diz: vem, pode subir, é Deus hoje vai falar com você. Meu Deus. Mas eu te digo em nome de Jesus Cristo, diante desta palavra, da aliança do concerto, quem tem que estar na obra é quem quer concerto com Deus. Aleluia. Eu servi ao Senhor, aceitei em uma congregação aonde, aleluia, eu fui com toda a minha bagagem mundana, aleluia, mas o pastor foi passando o tempo, eu já tinha um ano na congregação, e ele dizia bem assim comigo: ó, irmã Jane, quando você quiser sentar aqui na cadeira das irmãs, com as irmãs do círculo de oração, ele dizia assim: ó, tu vai ter que mudar as tuas vestes, tu vai ter que tirar esses brincos. Ele dizia assim: eu tive que ter mudança para me sentar, porque ele disse: aqui não senta qualquer um. Hoje em dia você vê círculo de oração sem autoridade de Deus, porque senta qualquer um, sem conserto, sem vida com Deus. Aí tá lá, quer pagar um preço, quer que Deus abra o céu. Como Deus vai abrir o céu se não tem aliança de conserto, se não tem vida no altar? Aleluia. A igreja do século 21 perece. Aleluia. Porque, amada igreja do Senhor, se há uma aliança, quem está na liderança tem que observar quem vai estar na portaria. É quem está jejuando, quem está vigiando, quem está revestido, porque o mal ele passa de lá para cá. Aleluia. Neemias, ele sabia que tinha que ter a preparação dessa portaria. O mal entra pela porta, se for preciso bate até no porteiro, bate até em muitos dentro da casa, porque não tem. Quando se manifesta uma pessoa com espíritos imundos, só vê crente passando, pulando com medo. Sabe por quê, igreja? Não está preparado e firmado na aliança do concerto com Deus. Aleluia. Deus não chamou crente para ter medo. Deus deu autoridade para expulsar demônio e curar enfermo. Já fui em lugar de ver pessoa ali, espírito, castes de demônio imundos sobre a vida da pessoa. Não era um, não, eram vários. E crente saía até para fora com medo. Amada igreja, nós estamos vivendo um tempo que Deus está selecionando para a aliança do concerto, para não desviar da tua palavra, nem para um lado, nem para o outro, mas ser cumpridor. Mas o povo está vindo para casa e está esquecendo de exercer. Pouca igreja que você entra e você diz: glória a Deus, aqui tem a palavra. Aqui tem a presença de Deus, aleluia, na vida dos irmãos e das irmãs. Sabe por quê, igreja? Muita igreja parou de orar, muita igreja largou a palavra. O negócio agora é chegar e só barulho. Barulho, barulho, barulho. O povo mexeu, bateu o pé, rodou, pior, aleluia. Começou a pregação, terminou a pregação, se nem começar o resto é profecia. Meu Deus. Aí o povo vai embora tudo vazio. Por isso que a igreja do século 21 está perecendo, porque não está tendo a sabedoria. A palavra do Senhor vai dizer: quando Neemias separou este povo, aleluia, segundo a vontade de Deus, chamou para o concerto, a aliança do concerto, eles aceitaram, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que a ordem era cumprir a palavra de Deus. A palavra do Senhor vai deixar claro, aleluia, dizendo: olha só, na igreja do Senhor, dizendo desta maneira no verso 28: e o restante do povo,
os sacerdotes, levitas, os porteiros, os cantores, os netins. Isso, como se diz netins, esses são os que faziam o trabalho, aleluia, de lavar, de cozinhar, de limpar o templo do Senhor. Eles tinham o ofício de trabalhar no templo. A palavra do Senhor vai nos dizer que eles, aleluias, e eles tinham um ofício para servir, aleluia, tinha separado dos povos da terra para a lei de Deus. Olha isso aqui, eles tinham se separado da terra, do meio do povo. Para quê? Para a lei de Deus. Quem tem se separado nos últimos dias para viver a palavra? Quem tem se separado, aleluias, dos teus prazeres carnais, das tuas vidas, dos teus gostos, dos teus momentos, para se separar, para dizer: eu tomo a minha cruz e sigo ao Senhor, vou me despedir de tudo que não é provido ao Senhor e não aceito nada daquilo que não é provido do Senhor na minha vida. Poucos. A palavra diz que este povo que fizeram isso, eles tinham, aleluia, entendimento e conhecimento. Entende, amada igreja? Eu e você não precisa de muita coisa. A gente só precisa entender a palavra. Se você não quer ler a Bíblia toda, lê o versículo, mastiga e viva. Que você cresce, se separa a tua vida, seu tempo com Deus. Aleluia, este povo se separou no meio de todo judeu. Aleluias, você não precisa ser como outro irmão, você precisa ser como Deus quer. Isso vai te preparar e te fazer um verdadeiro testemunho de Deus na terra. Aleluia. No meio de todos, ele se separou para servir a lei de Deus. A palavra do Senhor vai dizer, e a ordem era não se misturar. Aleluia. Quanta mistura não está tendo e tanta bagunça. Mas os de Deus é contado de dedo. Deus diz assim, ó, ele não vê o homem como o homem vê. Aleluia, ele conhece o teu coração, o teu pensamento, porque ele sonda o coração e examina os pensamentos. Aleluia, mas é necessário eu e você aqui esta noite nos separar da terra, do meio do povo, para servir a lei do Senhor. E quando eu e você estiver nestes preceitos, neste entendimento, nessa sabedoria, aleluia, servindo ao Senhor, aleluia, pode ter certeza, ainda que a cidade se alague, mas Deus vai preparar um barco para te conservar. Deus vai preparar, aleluia, um lugar de refúgio para te guardar. Ainda que essa cidade pereça, mas contudo Deus guardará os teus remanescentes. Ainda que as enfermidades assolam, mas contudo Deus vai guardar os que se separou para servi-lo a Ele. Aleluia. Porque Deus, Ele trabalha. Sabemos eu e você, dias difíceis estão aí. Amada igreja do Senhor, aleluia, Deus está chamando eu e você para o concerto. Eu e você pode dizer assim, mas eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja, então não preciso mais. Não, precisa. Jesus disse bem assim, ó, o Espírito está pronto, sabe por quê? Porque a consciência do homem, quando ele estava com ele já lavou pela palavra. Mas ele diz que eu ainda e você está na carne. E ele disse que ela é fraca, cuidado. Por isso tem muito crente caindo, porque ele começou a se lavar, se preparar, esqueceu na caminhada
Meu Deus. Deixou de jejuar, deixou de orar, deixou de meditar a palavra, deixou de cultuar e de repente estava ele lá mudando. Olha aí. Aleluia. E a aliança que ele fez, a promessa dizendo: eu estou aqui para te servir, Deus. Êxodo 24, a palavra de Deus diz que Moisés, Deus chama Abio, chama Moisés, Arão, aleluia, para subir, para ir ao pé do monte e servir do ancião e adorar de longe. E Moisés subiu para receber o que é de Deus, para dar para o povo. E o povo esperando. Mas a palavra do Senhor vai dizer, todo o povo ouvindo a palavra, ele diz, levantar a mão e diz: eu aceito servir ao Senhor. E o povo serviu. Serviu, igreja? Tem hora quando eu começo a meditar essa palavra de Deus, eu falo: Deus, me ensina a amar. Deus, quantas vezes o Senhor ajudou o teu povo e quantas vezes o teu povo te largou? Quantas vezes o Senhor salvou o teu povo e quantas vezes o povo transgrediu contra o Senhor? Quantas vezes o Senhor deu as mãos e o povo te deu as costas? Eu falei: Deus, só o Senhor ama desse jeito. Aí a gente vê no carnaval o povo dali levantando aquelas imagens demoníacas, e o povo, os crentes morrendo de raiva, os crentes se condenando, porque eles tinham que orar porque eles são cegos. Jesus está na cruz, aleluia, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles estavam ali crucificando ao Filho de Deus, aleluia, e simplesmente ele pede misericórdia. Os crentes estão olhando e vendo o que as escolas estão fazendo, as imagens, tudo, e diz: que Deus vai pegar eles, que o céu vai abrir, o fogo vai cair, eles vão perecer, crente. Jesus chega numa aldeia, ele não é recebido, e os seus discípulos olham e dizem: mestre, quer que nós oremos para que dessa fogo do céu como Elias e morram todo queimado? Jesus olha para ele, repreende eles e diz: ei, que espírito sois vós? Porque eu não vim para matar, mas vim para dar vida e vida com abundância. Por isso a palavra do Senhor vai nos dizer em Lucas 11:35: olhai que espírito, aleluia, que luz que há em vós, para que essa luz não seja trevas. Amada igreja do Senhor, quem está lá, ele está cego, mas os crentes estão desejando que Deus pega eles e mata. E onde fica o coração desse crente? Quem está mais em pecado é eles ou é nós? Com os pensamentos. Então cuidado quando pensar contra o ímpio. Cuidado quando pensar que Deus vai castigar ele e desejar que isso aconteça. Porque o Senhor Jesus Cristo pede misericórdia. E os crentes nos dias de hoje estão fazendo como os discípulos: eu vou orar para que desça fogo logo do céu para consumir, para destruir, para eles não escarnecer mais o nome de Deus. Mas quando a palavra do Senhor é pregada na igreja, para libertar, para dar vida, para ser revestido, o crente escarnece de Jesus, vira as costas, não aceita a palavra e diz assim: isso não é de Deus. Mas espera aí, porque quem deve morrer só quem está lá no carnaval? Será que de rejeitar essa palavra do conselho, escarnecer de Jesus, não é pior do que aquilo lá? Porque quem está lá não conhece a palavra, mas quem está na igreja conhece o Jesus, conhece o Deus, conhece o Espírito Santo, conhece a palavra. E a palavra é de conserto para quem quer seguir a lei. Aleluia. O que me chama a atenção, meu esposo, ele pegou o celular e disse: olha aqui, amor, olha o que estão fazendo no carnaval. Olha a mão que saiu de fogo, levantou uma bola e saiu um demônio de
cima. Eu falei, meu esposo? Eu falei, muito bem. Eu falei, tu está vendo isso aí? Está diante dos olhos dos homens. Eles estão retratando que há uma força maligna que está dominando a terra. O inferno está embaixo. O povo estava lá dançando, mas o demônio estava no domínio. E a igreja faz o quê? Vai discutir, vai condenar, vem que falar, Senhor, eu vou orar. Deus, o mal não pode, aleluia, destruir a igreja. Não pode esfriar o crente. Não pode, aleluia, corromper, aleluia, a natureza humana na casa do Senhor. Aí aceita tudo que é do mal e esquece que o mal está no domínio. Agora, quando a igreja está de joelho em oração, a palavra de Deus diz que Ele está ao derredor. Ele está na terra. Castes maligna por toda parte. Paulo diz, aleluia, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra a potestade e principados e hostes espiritual da maldade. Agora o povo vê lá fora, o povo retratando o mal tomando conta da terra, e eles dão lugar. Isso que é apavorante. Eles veem o sinal nos céus e na terra e dizem assim, Jesus está voltando, mas em aliança do concerto. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor vai nos dizer que Neemias ele separa o povo para manter uma aliança, um concerto com Deus, porque a vinda de Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Precisava de um povo que esperava Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que os muros foram restaurados, o templo foi restaurado, o povo que entrou em concerto foi restaurado. Aleluias! E a gente percebe que até o tempo de Jesus ele vê o templo e ele diz que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derrubado. E se cumpriu. Quem acha o templo hoje a não ser ruínas? Aleluia! A palavra do Senhor vai dizer, amada igreja, para mim e para ti esta noite, a aliança do concerto ela permanece de pé. O templo de Jerusalém já foi, mas a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Tu é o templo. Aleluia, você é o templo do Espírito Santo. A aliança do concerto está de pé. Ele te chamou para estar na casa. Ele te chamou para o servir. Ele te chamou para a grande obra nessa terra. E não desviar da tua palavra nem para a direita nem para a esquerda. Aleluia. E assim, aleluia, Deus é conosco. Salmo 1:2. A palavra do Senhor diz: antes tenho prazer na lei do Senhor, e na tua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o teu fruto ao tempo certo, e cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Esta, aleluia, Neemias estava mostrando: tu foi chamado para o templo, para o concerto, para tudo que tu fizer prosperará, e nada vai faltar na casa do Senhor, e nem na tua casa. Aleluia. Josué capítulo 1:7, o Senhor diz: tenha bom ânimo, aleluia, e esforça-te, aleluia. Ele disse para ter cuidado de cumprir toda a lei, aleluia, que o servo Moisés deu, e dela não desviei nem para a direita nem para a esquerda. Ele disse para mim, para ti, assim nos fará prosperar. Então entende, amada igreja do Senhor, a aliança de Deus para com a minha vida e para com a tua vida. O concerto na casa vai nos trazer benefício e não malefício. Aleluia, quando eu e você se reveste da palavra
conserto. A palavra do Senhor diz que é revestimento, Efésios 6:10, revestimos da força e da graça e do poder de Deus. E assim nós estará, aleluia. Ele diz que pronto contra a astuta e cilada do diabo. Lá tem capacete, aqui na palavra, para proteger teu pensamento. Tem, aleluia, a palavra para proteger teu coração. Aleluia. Tem escudo para manter tua fé de pé. Aleluia, porque quanto mais tu lê, mais tu entende. Quanto mais tu exerce, mais tu vive e se firma. Aleluia, tem firmeza para teus pés, para teu caminho. Aleluia, tem a espada do Espírito Santo, que é a mesma palavra para te guiar. Mas ele disse que é preciso eu e você estar assim revestido, preparado. Porque, amada igreja do Senhor, eu vos digo em nome do Senhor Jesus Cristo, este povo determinou separação e conserto. Eu e você está aqui para manter nossa vida na separação e no conserto, até que ele venha ou que ele nos tire da terra. Aleluia. E eu vos digo em nome de Jesus Cristo, nunca deseja que o fogo desce para consumir alguém. Aleluia. Mas ora por eles, que Jesus diz que eu e você só é filho de Deus se eu e você orar pelo aqueles que nos perseguem. Se Jesus quisesse consumir o povo no carnaval, ele já tinha abrido a terra lá e tinha engolido toda a escola. Já tinha descido o fogo do céu, mas eles não estão dizendo nada para Jesus. Eles não estão falando nada com Deus. Sabe por quê? Eu digo a voz em nome de Jesus Cristo, porque Jesus diz: tudo que falar contra mim, ele diz, vós sereis perdoado. Então ele diz, você pode falar, pode escarnecer do nome de Jesus. Ele diz, você pode, eu vou te perdoar. Aleluia. Até hoje eles escarneceram quem? A Jesus. E Jesus disse, eu perdoo. Aleluia. Mas quando levantaram o boi dizendo que era Deus, Deus fez a espada descer. Então, entende? Enquanto ele está escarnecendo só ali, fazendo imagem, demonstrações de teatro, o Senhor do céu está olhando e está falando, não me incomoda, não me atinge, eu ainda perdoo, porque eles não estão tocando no Espírito Santo, eles não estão tocando em Deus. Agora, quando a igreja volta para trás, quando a igreja murmura, reclama, odia, brinca, divide, contente, aí sim, é verdade, Senhor, o fogo pode descer no céu. Aleluia. Porque é contra o Espírito Santo, é rebeldia contra Deus. Amém, igreja? Então entende em nome de Jesus Cristo e perdoa aqueles que estão cegos lá fora. Amém? Quem tem ouvido, ouça em nome de Jesus Cristo. E o Espírito diz à igreja.